Boletim da Copa. Sete horas e 48 minutos, estamos aqui com Paulo Pellegrini no vídeo. Olha, tá todo mundo aqui torcendo para a seleção brasileira, né? Estamos aqui com nossas camisas da Copa, tá? Isso aqui, claro, né? Uma produção da Fundação Sousandra de apoio ao desenvolvimento da UFMA, não é isso? Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bem-vindo, Paulo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto. Exato, hoje, dia do segundo jogo da seleção brasileira, e a Rádio Universidade está devidamente trajada a rigor para a expectativa dessa partida contra o Haiti, daqui a pouquinho, 9h30 da noite. É isso aí. Começando logo falando, Paulo, sobre o Brasil, né? Os últimos desdobramentos, digamos assim, desse time, né? E a expectativa de quem vai entrar para jogar hoje. Exatamente. Dentro da cultura do mistério, da falta de revelação de informações mais precisas. Ontem nós apostamos aqui que o Neymar poderia até jogar, levando em conta que ele treinou com bola durante a semana, participou ativamente das atividades físicas, tem imagens mostrando isso, mas aí eis que Carlo Ancelotti, depois de uma conversa com o próprio Neymar, decide sequer levá-lo à Filadélfia. Neymar nem viajou. Então agora está oficial, o Neymar não joga hoje, né? A não ser que haja uma outra reviravolta aí, do nada ele apareça, mas ele nem viajou, ele ficou concentrado ainda em Nova Jersey, onde a seleção brasileira estabeleceu a sua base de preparação para essa Copa do Mundo, e não foi com o grupo para a Filadélfia, que é outro estado, né, o estado da Pensilvânia, onde o Brasil joga hoje. Então o Brasil vai sem Neymar. O Ancelotti sinalizou que vai mudar o time, isso me parece claro, porque claro, primeiro ele foi o primeiro a revelar na coletiva após o jogo contra Marrocos que não gostou da atuação da seleção, ele admitiu que não gostou. Os próprios jogadores, todos que deram entrevistas de lá para cá, toda vez que foram confrontados sobre a performance do time, o que esse time pode render, os porquês da atuação apenas regular contra Marrocos, também admitiram que a seleção pode mais. Isso tudo é um bom sinal, na verdade, porque mostra que não está havendo aquela cegueira futebolística que é tão característica dos clubes e dos treinadores que não vão bem e ficam escondendo, né? Ou terceirizando a culpa para a arbitragem, para calendário. A gente vê muito isso no Brasil. O time joga mal e o técnico não assume que joga mal. Sempre tem uma desculpa. É o árbitro, é o regulamento, etc. E a seleção brasileira, honestamente, na Copa do Mundo não tem adotado esse comportamento. Tem admitido, né? Danilo admitiu, Rafinha admitiu, Carlo Ancelotti admitiu que o time pode mais. Isso é um bom sinal. A gente espera, daqui a pouco, contra o Haiti, pelo menos dois tipos de posturas diferentes. Uma postura mesmo mais agressiva e mais intensa, que isso faltou ao Brasil, principalmente no primeiro tempo, contra Marrocos, um time muito passivo, um time que parecia que não estava entendendo que é uma Copa do Mundo, que todo mundo vai jogar 150%, né? Não é nem 100%. O Brasil entrou em campo ali ainda meio que especulando. Certamente isso não vai acontecer hoje. A gente vai ver um time com a faca nos dentes, um time que precisa dar resposta. E que também possa ser mais criativo com a bola dos pés, que é o grande ponto que, para mim, pega nessa seleção já há algum tempo, né? O Brasil não tem o famoso meia de criação, aquele cara que coloca uma bola ali, que surpreende o adversário, um passe. Esse cara seria o Paquetá. Mas o Paquetá é muito irregular. Ele é irregular, inclusive, no Flamengo. Joga bem uma partida, na outra se esconde. Para a tradição do futebol brasileiro, não julgando o futebol do Paquetá, que é um grande jogador, sem dúvida, mas a gente já teve Rivelino, Gerson, Zico, né, Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, não é o Paquetá. O Brasil não produz mais esses caras que já produziu nos anos 50, 60, 70 e 80. Então, o Paquetá hoje é quem está aí, mas falta esse jogador. E, como consequência disso, a gente tem jogadores de ponta, que são habilidosos e tudo, mas como são bem marcados, acabam não sendo efetivos, e um monte de volante, gente que marca.
Então, a grande dificuldade é a seleção ter a bola nos pés e criar. Então, é isso que a gente espera ver hoje contra o Haiti, né? O Haiti é um bom teste nesse sentido, né? Não que a Copa do Mundo seja um teste, mas uma seleção que não vai oferecer ao Brasil os riscos que Marrocos oferece. Marrocos tem um time melhor, vai se defender. Então, o Brasil tem a oportunidade de exercitar com efetividade esse futebol que vai precisar para avançar na Copa, porque sem esse futebol, só especulando, só reativo, só esperando os pênaltis, vamos dizer assim, não vai chegar muito longe, né? A Copa é longa, é uma Copa mais longa que as outras. Verdade. Paulo, ainda sobre a seleção, eu queria que tu fizesse só esse pequeno comentário, né? Assim, uma percepção, acho que de todos, né? É a mudança de humor de Ancelotti. O que isso pode influenciar justamente, como você disse, né? Em uma seleção que a gente espera que hoje, né? Mostre mais as presas, né? Os dentes. O Ancelotti, apesar de ser um técnico extremamente vitorioso, ele é o único do mundo que foi campeão nacional nas 5 grandes ligas do planeta. Foi campeão italiano, como técnico, né? Inglês, francês, alemão e espanhol. Ele está no panteão dos 5, ou 6, ou 7 técnicos mais importantes da história do futebol, Carlo Ancelotti. Então, apesar de toda essa experiência, foi jogador também, foi um jogador importante do futebol italiano na década de 80, 90, mas para ele, Copa do Mundo também é a primeira experiência. Ele nunca havia treinado uma seleção nacional, ele sempre foi um treinador de clubes. Então, assim, ele está também numa primeira experiência de Copa do Mundo, e Copa do Mundo é um campeonato muito especial, de muita pressão o tempo todo, então você está num ambiente em que você é cercado de jornalistas, torcedores, 24 horas por dia, você tem pouco tempo de reação, então é muito comum na Copa do Mundo já mudanças imediatas. O primeiro jogo foi mal, no segundo muda, porque você não tem tempo, não é um campeonato longo. Você tem pouco tempo de preparo entre os jogos e você tem aquela coisa do risco zero, né? Ontem, por exemplo, o México fez uma partida razoável contra a Coreia do Sul. O jogo se encaminhava para um 0-0, que iria frustrar centenas de milhares de mexicanos ali que estavam no estádio Jalisco e também ao redor, até que o goleiro da Coreia comete uma falha grave, sai mal do gol, solta a bola, toma o gol. Então, assim, a Copa do Mundo é erro zero. Uma falha entrega tudo, aí você já não tem tempo de reação. Então, o Ancelotti está um pouco mais impaciente também com as coisas, porque ele está vendo que é um negócio diferente, ele não tinha isso na vida dele, né? E vai ter pela segunda vez em 2030, porque já houve uma renovação. A seleção brasileira, mesmo que vá muito mal nessa Copa do Mundo, o comando está sendo apostado até 30. É um trabalho a longo prazo, né? O Ancelotti vai ter mais tempo para garimpar jogadores, trabalhar esquemas táticos até a próxima Copa do Mundo, porque o contrato foi renovado. Então, a gente tem que seguir junto com ele. Não tem muito o que fazer. Agora, Paulo, qual resultado a seleção brasileira precisa para chegar na próxima fase? O Brasil, nesse momento, é o segundo do grupo, porque houve uma rodada, cada time jogou uma vez, a Escócia venceu o Haiti e Brasil e Marrocos empataram. Então, a Escócia hoje é a líder. E a Escócia joga, inclusive, antes do Brasil hoje, que é um outro dado importante. O jogo Escócia e Marrocos é às 7h. Então, vamos supor que a Escócia vença Marrocos. Se isso ocorrer, a Escócia já garante a sua classificação. Ela vai para 6 pontos. E o Brasil precisa ganhar do Haiti para chegar a 4, para, na última rodada, jogar com a Escócia e lutar contra ela pelo primeiro lugar do grupo. Então, assim, o Brasil só depende dele para se classificar. Ele precisa continuar pontuando. É uma Copa do Mundo de classificação relativamente fácil, porque são 2 por grupo que se classificam e mais possíveis terceiros com grandes campanhas. Então, assim, o Brasil, respondendo objetivamente, com 2 vitórias se classifica, provavelmente com um empate e uma vitória também. Se, por acaso, perder um dos 2 próximos jogos, eu acho muito difícil, mas, enfim, pode ocorrer, aí ele vai começar a calcular, junto com outras seleções, as melhores campanhas para poder passar de fase. Ainda é cedo para a gente prever isso. Paulo, para a gente finalizar, os jogos de hoje, aí, começando, né? Grupo D, Estados Unidos, Austrália, 4h, né? Exato. Hoje são os jogos da segunda rodada dos grupos C e D, né, que são os grupos do Brasil e dos Estados Unidos.
Hoje começa 4 horas, né? Geralmente está tendo jogo na hora do almoço, mas hoje começa um pouco mais tarde, com os anfitriões aí recebendo a Austrália. As duas seleções venceram na primeira rodada, então vão em posições mais confortáveis para essa partida. Aí às 7 tem Escócia e Marrocos, que a gente falou. O Brasil joga às 9h30, é o horário quebrado, tá? Não é 10 nem 9, é 9h30, é um horário diferente. E fechando à meia-noite, de hoje para amanhã, tem Turquia e Paraguai, pelo grupo dos Estados Unidos. Paraguai sempre é muito curioso, porque tem vários jogadores que jogam no Brasil. Então, a gente gosta de assistir a performance dos nossos, entre aspas, brasileiros paraguaios, né, que jogam por aqui. Jogador de São Paulo, do Palmeiras, do Grêmio, do Atlético Mineiro, então tudo na seleção paraguaia. E o Paraguai levou uma surra na rodada inicial dos Estados Unidos. Precisa vencer para se recuperar na Copa. Sim. É isso aí, Paulo. Vamos torcer, portanto, né? Tendo aqui, claro, o Brasil, a expectativa maior, né? Paulo, a gente espera você aqui segunda-feira com análise e o resumão aí do fim de semana da Copa do Mundo. Até lá. Até lá, é isso aí. Vamos agora para o Rádio Ciência, não é isso,